Chegou a hora de falar de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e agora com todos os detalhes, todos os spoilers, aqueles que você não deveria saber antes de assistir o filme. Mas fique atento que eu vou dar o sinal, eu vou dizer quando tem spoiler, não tem problema. Então já assina o canal, aciona o sininho, porque vamos sim, vem aqui Chico, fala ali, adentrar na treta. Adentrar na treta. Adentrar na treta. E a vigília não para. A pequena não para. Ah, não para. Muito bem, senhoras e senhores, hora de falar de Doutor Estranho. O Chico vai ficar aqui comigo porque ele tá quentinho, ele é muito fofo e tá tudo certo. Que filmaço, muito bacana, muito incrível o que o Sam Raimi, aliás, Sam Raimi é um caso à parte nesse filme. Não tem como começar esse vídeo sem falar em Sam Raimi, porque ele construiu um filme de terror competente, tão incrível quanto qualquer outro filme de terror que você possa gostar. E, aliás, muito superior a qualquer nível daqueles terror galhofa, aqueles terror pipoca que normalmente soltam e que a gente vai olhar porque acha legal o trailer e que no final é só uma patifaria. Não, Sam Raimi a gente sabe, Sam Raimi entregou os dois melhores Homem-Aranha, ele entregou o Homem-Aranha 2, que pra mim até hoje é um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. Então é um cara que sabe o que está fazendo, sabe o que fazer e ele ama esses personagens. Ele ama o Homem-Aranha e ama o Doutor Estranho. Sempre foi fã do Doutor Estranho e agora ele conseguiu então colocar as mãos nesse projeto. A Marvel meio que presenteou ele com esse projeto do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E ele foi lá e entregou aquilo que a gente poderia imaginar de um filme do Sam Raimi, com as transições, com os closes, com os jump scares, com toda a malícia, com toda a técnica, com toda a habilidade que ele tem para construir uma história, para falar de Doutor Estranho, para mexer no mundo Marvel, para trazer muitas referências e para contar uma história que no final tu pode até dar uma marejadinha, dar uma choradinha, porque ele consegue colocar essa essência de super-heróis em um filme de terror e consegue ainda assim, deixa eu pegar o Chico de novo aqui, consegue ainda assim colocar uma essência mais pura, quase que uma mensagem no final do filme. E claro, a gente sabe que a gente tem o Multiverso da Loucura, ele é um filme completamente despirocado, então a gente vai surtar, a gente vai pirar. E provavelmente se você não acompanha o mundo Marvel há muito tempo, você vai ficar boiando em Multiverso da Loucura. Principalmente porque é necessário ter visto o What If, é necessário ter visto toda a série da WandaVision e ter todo o escopo, ter todo o background do Doutor Estranho, dos Vingadores, enfim, é super necessário. Eu acho que a Marvel agora ela não vai conseguir mais se soltar tanto dessas amarras e a gente vai ter que ter esse background aí de 10, 12 anos do mundo Marvel nos cinemas, com certeza. Mas vamos à trama. A trama é o que a gente imaginava. A Wanda, ela está buscando a sua redenção, entre aspas, ela está buscando a sua reconexão com os filhos, assim como a gente imaginou ao final de WandaVision, né? Ela estava lá com o Darkhold, ou com uma cópia dele, né? E ela está, sim, buscando uma maneira de se conectar de novo aos filhos, de ter eles de volta. E esse plot é impactante, porque vem dos quadrinhos também, e a gente sabe que eles não existem no nosso mundo, no nosso multiverso, eles não existem. E o filme chega com o pé na porta, ele já chega com piração, ele já chega com um evento muito extraordinário que apresenta a Xochitl Gomes como América Chaves, que ela está excelente no papel também. E já começa assim, a gente já começa no multiverso, o filme já começa com... Sam Raimi já vem com os dois pés na porta, não tem introdução, não tem Nova York, não, vamos direto para o multiverso e é ali que a gente começa. Aliás, os efeitos que giram estão muito bons, então se você tem alguma fotossensibilidade, você tem alguma propensão a ficar meio tonto ali nas questões de efeitos especiais, provavelmente você vai ficar, porque eu me peguei girando na cadeira em vários momentos, então funcionou muito bem, a minha sessão estava ótima, a tela estava ótima, então os efeitos práticos, os efeitos especiais estavam muito bons também e eu me senti, quando a tela gira, eu me senti girando também no 3D, estava funcionando perfeitamente. E aí a gente já começa com o multiverso, com uma versão do Doutor Estranho, indo buscar a solução
do livro de Vishanti para uma praga que está caçando a América Chaves, que vem de outro multiverso também. Só que ele tenta drenar o poder dela e aí ela tem que fugir e aí a gente vai para um escopo que vai entrelaçar a relação da América Chaves com o nosso Doutor Estranho no mundo, no nosso universo, que aqui eles colocam de novo também, que é o multiverso 616 da Marvel, onde a gente conhece todo mundo, onde é a linha temporal que a gente vem acompanhando desde sempre. E aí a gente volta para Nova York, a gente tem aquela pequena introdução dos personagens, como eles estão agora, como eles estão depois do blip, né? Afinal, depois do estalo de Thanos, afinal todos eles, a maioria deles ficou 5 anos sem aparecer e agora está de novo tentando tocar a vida. A gente tem alguns rápidos diálogos do Benedict Cumberbatch com o parceiro dele, o médico Nicodemos. Nicodemos é ótimo. Com o médico dele, o Nicodemos, que apareceu no primeiro filme também, então eles têm um rápido diálogo que é interessante também. E logo do início também é colocado uma carga muito pesada no filme com o papel da Christine Palmer, da Rachel McAdams, que ela tem um diálogo muito importante logo no início, é o casamento dela. Então, assim como a gente viu em What If, o Doutor Estranho não pode ficar com ela, apesar de amar ela, e a gente vai ter todo esse escopo também nesse filme. Ela explica e ela pergunta, faz uma pergunta muito importante logo para ele no início do filme e é uma coisa que vai permear lá o final num diálogo muito importante também com o Wong, que é aquele momento que a gente pode parar para refletir sobre a vida também, que é uma coisa muito pesada até, que é uma pergunta: você é feliz? Doutor Estranho, você é feliz? Você que está assistindo esse filme, você é feliz? Eu estou feliz porque esse filme é muito bom. Então aquela cena dos trailers que a gente via com o Shumagorá, que aqui é Gargantos, atacando Nova York, ela é logo no início, logo na apresentação, então a gente tem esse ritmo muito frenético logo de cara. Sai do multiverso, vai pro casamento, já tá com um grande ataque ali pro Doutor Estranho e o Wong resolverem, e a gente já entra na ação e a gente já entra no clima, o filme vai subindo e a gente tem esse primeiro plot colocado que eles precisam então defender a América Chaves e nesse momento que eles são apresentados, começam a conversar sobre o que está acontecendo, qual é o problema do multiverso. A gente também tem aquelas piadas muito boas, muito bacanas, referendo ao Homem-Aranha, o filme passado, então também está tudo muito encaixadinho, muito colocado, muito bem entrelaçado ali no roteiro, e o Sam Raimi consegue dissecar umas piadas muito bacanas a partir disso também. E a gente não pode deixar também de dar o crédito para o Michael Waldron, que é o roteirista do filme, que era o showrunner lá da série do Loki. Então, tá tudo muito bacana, muito bem construído, muito bem conectadinho. E essas piadas logo no início também funcionam muito bem. E o filme todo tem esse clima que começa um pouco leve, começa numa aventura, mas ele vai começando a pesar. E é aí que eles entram com a ideia da Wanda e dessa busca de uma ajuda do Doutor Estranho pelo multiverso, para conhecer qual é a do multiverso e como eles podem devolver a América Chaves para o seu mundo, como ela pode voltar para a vida dela. E aí eles entram no fundo no multiverso e a Wanda, ela já tá meio louca da cabeça. E aí, mais um parênteses que a gente precisa abrir para Elizabeth Olsen, que está fantástica no papel. Ela entrelaça o primeiro jeito doce e depois ela vai ficando mais maluca e ela vai dando letras e vai colocando tintas que quase que não dá para mudar um pouco, não dá. A gente entende bem a motivação dela logo de cara, mas a gente vai percebendo que ela vai pesando a mão. E é ali no construindo o personagem da Wanda que o Sam Raimi vai fundo no filme de terror e é ali que ele vai ter várias e várias pitadas do que ele já fez em outros filmes e que assustam e que são pesadas e que remetem ao próprio cinema de terror, meio que quase que homenageando várias coisas que ele já fez e várias tintas que o filme de terror, que o cinema de terror já nos entregou ao longo de todos esses anos. Então, na personagem da Wanda, a gente vai ver cenas bizarras, cenas grotescas, cenas fortes que nos remetem ao cinema de terror da melhor forma, meio que quebrando ossos, com sangue na cara, com loucuras e sim, a gente vai ter um momento esplendoroso dela que eu nunca imaginei assistir em uma tela de cinema. Nunca imaginei que a Marvel colocaria num filme da Disney, da Marvel Studios, uma cena como eles fizeram depois. Mas é isso.
Do nada, e eles até fazem uma piada com isso, a WandaVision não, a WandaVision é bom. A Wanda estava realmente procurando uma forma de se conectar com os filhos dela. E nada melhor que isso do que uma menina que abre portais entre os multiversos, que é o poder da América Chaves. Então a Wanda é um capítulo à parte. E ela, como está tentando se conectar com as suas crianças, com seus filhos, e eles voltam aqui nesse filme também, tem a participação deles, ela precisa e ela sabe que a América Chaves pode ser um ponto de partida, porque a América Chaves tem o poder de abrir portais. Então nada melhor do que isso, uma menina que abre portais entre os multiversos, para ela voltar para um desses multiversos que eles existem e se conectar com eles de novo. E aí é que vem o porém, né? Como ela fará isso se ela já vai estar lá? E aí, cara, o multiverso nos prega algumas peças e nos apresenta algumas soluções que são bem legais também. E eu sempre tive um pouco de medo que a Marvel fosse usar o multiverso, porque a DC já tinha feito isso nas séries, e o multiverso acaba que pesa como bengala para um monte de coisa, sabe? Justificativas para fazer o que quisermos, basicamente. Mas não. Aqui o multiverso da loucura, apesar de ter os seus momentos nonsenses, ter os seus momentos virtuosos de imagens, de transições que estão perfeitos, Sam Raimi acerta demais nisso. Ele tem um jeito brega, mas elegante de fazer essas transições, e aqui nesse filme ficou muito bom também. Mas eu sempre fiquei com medo dessa bengala ser usada de uma forma errada. Mas a Marvel usou muito bem, tanto no filme do Homem-Aranha, quanto agora no filme do Doutor Estranho. E principalmente ainda mais nesse filme do Doutor Estranho. E aí, na inocência de buscar ajuda com a Wanda, o Doutor Estranho vai lá e vê que ela está um passo à frente. O roteiro é muito legal. Logo quando ela comenta alguma coisa, a gente já entende que tem alguma coisa errada ali, que ela está à frente do Doutor Estranho. E eles fazem depois mais uma piada, porque vai ter guerra. A Wanda vai atacar com todo o peso, como a gente já viu nos quadrinhos, e ela vai se voltar contra o Doutor Estranho, contra todo o Camartage. Então a gente vai ter guerra, e ali a gente vai ter mais referências dos quadrinhos, mais personagens que aparecem nos quadrinhos também. Então a fauna toda da Marvel já está muito bem implementada. Tanto que durante as cenas do casamento, quando sai o Doutor Estranho, quando ele volta, o pessoal tá lá assistindo na janela e achando o máximo incrível que eles estão combatendo contra um monstro cheio de tentáculos. Ninguém mais estranha a presença dos super-heróis ou dos super-vilões nesse mundo que a Marvel construiu. Então tá tudo meio normalizado. Isso é interessante de acompanhar durante o filme também. E é claro que a Wanda vai atacar com peso, e aí a galera não tem chance nenhuma. A gente já viu isso em WandaVision. Ela consegue manipular tudo, ela tá muito poderosa. O poder dela sobe a cada filme, e aqui a gente vai ver que as soluções encontradas são muito elegantes, são muito boas, e aí é que começa a nossa aventura. O Sam Raimi nos coloca numa grande aventura através do multiverso, e dentro desse multiverso, onde as coisas podem acontecer e não tem regras, a gente vai acompanhando um pouco mais, tendo mais referências do mundo Marvel, tendo mais pitadinhas do Sam Raimi ali. O Bruce Campbell obviamente aparece nesse filme. Se você acompanha a carreira do Sam Raimi, você sabe que ele faz uma ponta em todos os filmes. Ele apareceu lá no Homem-Aranha. Todos os filmes do Sam Raimi, ele dá um jeito de colocar o Bruce Campbell, que é o ator lá de Evil Dead, A Morte do Demônio. E aqui eles conseguem fazer uma piada muito legal, que quem acompanha, que quem conhece também vai entender a referência da piada, que é ele brigando com a mão dele, como ele fazia nos filmes do Sam Raimi, quando ele era o protagonista de A Morte do Demônio. Então, é muito legal acompanhar isso também durante o filme, e a gente fica com aquela sensação de saber e de estar acompanhando tudo, e de entender todas as camadinhas que o Sam Raimi colocou ali. E aí a gente entra nessa aventura que aí é que são elas. E agora, a partir de agora, você se segura na cadeira, ou você pausa e volta a outro momento, ou você continua assistindo esse vídeo, porque vamos entrar em território de spoilers, e aí são aqueles spoilers pesados. Mas se você é aquele cara que já fuçou na internet, já tomou spoilers automaticamente, eu particularmente tomei todos os spoilers possíveis em no Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Eu me blindei dessa vez e eu não entrei em nada que pudesse falar, nada que pudesse estragar a minha experiência em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então eu estava muito bem, e eu acho que é por isso que esse filme
ele me agradou tanto, porque eu cheguei lá e fui surpreendido com tudo que vou falar agora. Então, se liga que é território de spoiler pesado. Muito se falou da questão dos Illuminatis, né? Aquela questão, nossa, os Illuminatis vão vir, vão virar o jogo e a Marvel vai para outro patamar, não sei o quê. Não é bem assim, né? Mas eles aparecem em um outro multiverso onde o Doutor Estranho foi dizimado pelos próprios Illuminatis por estar mexendo com feitiçaria do Darkhold. E eles têm vários termos que eles explicam durante o filme, que eu não vou comentar aqui, mas vários termos corretos que eles usam para as intervenções de feitiçaria durante o filme, né? E a gente vai entendendo e a gente vai crescendo e entendendo durante todo o filme como é que funcionam esses termos e quais são as lógicas que eles usam durante o roteiro para contar essa história. Mas enfim, aquele Doutor Estranho daquele multiverso, ele fez M e os próprios Illuminatis acabam dizimando ele. E ali, entre esses Illuminatis, aí agora spoiler pesado, spoiler da vida, estão, como a gente já viu nos trailers, o Patrick Stewart, nosso Professor X. Nós temos a Capitã Marvel, a primeira, a Monica Rambeau, com a Lashana Lynch, que apareceu em Capitã Marvel lá nos anos 90, era a parceira da Viz, da Carol Danvers. E que mais? Ah, sim, aí a gente nem imaginava que pudesse estar ali. Mas temos sim Raio Negro, interpretado pelo Anson Mount, lá da fatídica série dos Inumanos, ou seja, até os Inumanos, daquela série horrenda, estão aparecendo aqui e dando o seu charminho, dando o seu ar da graça. Então ele aparece também. E claro, temos a cereja no bolo. Não temos Tom Cruise como Homem de Ferro, não temos. Mas temos ali também o Barão Mordo como um dos Illuminati. E temos Capitã Britânia ou a Agente Carter, Capitã Carter, no seu esplendor, com Hayley Atwell encarnando todo aquele figurino que a gente viu na série What If e entregando demais. E por fim, ele, sim, Reed Richards, interpretado por ninguém mais, ninguém menos que John Krasinski. Sim, o nosso Jim de The Office, o nosso Jack Ryan. Então o cara tá bem demais. Ali, eu vou te dizer assim, parece que aquelas cenas foram feitas meio apressadamente. Calma lá. O visual não tá tão legal. Não achei o visual do Raio Negro legal. Não achei o visual do John Krasinski legal. A cadeira de rodas do Patrick Stewart está aqui em cima, tá muito estranha. Tá tudo muito meio apressado, né, nessas cenas ali. Mas sim, é incrível ver essa cena. É incrível ver esses personagens atuando junto. Principalmente o Patrick Stewart, que tem um pouco mais de fala, um pouco mais de presença ali. Mas, é claro, Wanda está chegando e Wanda está caçando o Doutor Estranho pelo multiverso e ela vai chegar. E vai dizimar com os Illuminatis. Umas cenas de terror que eu não esperava ver na tela da Marvel, que a gente viu um pouco em What If, mas que aqui ele vem com os dois pés na porta, o Sam Raimi vem com a Wanda e ela destrói com os Illuminati. A cena da morte do Raio Negro é demais, é incrível e eu jamais imaginei ver uma cena dessas no mundo Marvel. E depois corta a Capitã Carter, ela corta a Capitã Carter no meio, ela destrói com a Capitã Marvel, o Patrick Stewart também, mas a morte do Raio Negro é incrível. A morte do Raio Negro é incrível, o que eles fizeram. Eu não vou falar aqui também, porque senão é muito entregar, né? Muito spoiler, muita violência. Não vou fazer isso com você, mas quando ele morrer, quando acontecer, você vai cair para trás. Você vai com certeza cair da cadeira e vai dizer, meu Deus, o que estão fazendo nesse filme aqui? É isso. E assim vai, e o terror vai pesando na Wanda, ela vai encarnando vários personagens do terror ao longo dessa perseguição no multiverso, e a gente vai se assustando. Eu tomei muito susto, olha, tomei mais susto do que vários filmes de terror tradicionais que às vezes eles tentam enfiar a goela abaixo da gente. Então, Sam Raimi manja, Sam Raimi entregou um filme de terror dentro de um filme da Marvel e foi excelente. E além disso, acho que esses são os spoilers mais esperados, são os spoilers mais comentados pelo mundo Marvel,
Mas não espere uma presença muito impactante dos Illuminati como o impacto no mundo Marvel, né? Talvez o Doutor Estranho venha com essa ideia para o nosso mundo, para o mundo Marvel 616 do cinema, mas ele foi lá e ele foi naquela arrogância do Doutor Estranho e ele questionou: o que? Vocês estão fazendo isso? É absurdo, né? Mas enfim, vamos ver se eles vão tocar nesse assunto de novo. Por mim não precisa tocar, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. E essa cena realmente vai ser meio que catártica para todo fã da Marvel e impactante demais, porque são os heróis sendo dizimados pela Wanda. Wanda entregou demais nesse filme. Então, depois desse momento apoteótico do filme, a gente continua sendo impactado, continua sendo assustado pelo Sam Raimi e vendo a ótima condução que ele fez com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E claro, as coisas se resolvem no final, a gente tem um desfecho interessantíssimo. Eles colocam um desafio muito interessante para o Doutor Estranho e a gente não imagina, porque é um filme de super-herói que tem a sua essência de vender os seus atores, mas a construção que o Sam Raimi fez para que ele pudesse vencer a Wanda no capítulo final, no último trecho, na parte final do confronto final mesmo, foi muito bizarro, foi muito interessante e continua com a pegada de terror, com o Doutor Estranho fazendo coisas que a gente jamais imaginava, mas que a gente tinha uma pitadinha ali em What If, né? Então, a gente tem toda essa construção e entrega de novo um terror muito bacana no final. E claro, as coisas conseguem ser resolvidas da melhor forma e o Doutor Estranho consegue novamente salvar o mundo, salvar o dia no final. Mas é meio óbvio, chovendo molhado aqui. E aí a gente vai para duas cenas pós-créditos que são impactantes e também que eu não estava esperando. Não tinha visto spoiler, graças a Deus, não tinha visto ninguém comentando, mas temos a introdução de uma nova personagem mística do mundo mágico da Marvel no final, interpretada por ninguém mais, ninguém menos que Charlize Theron. Sim, Charlize Theron aparece e leva o Doutor Estranho por uma jornada que a gente ainda vai tentar entender. Só um pouco no final, a gente tem uma questão de que o meio que Sam Raimi parece que ali deu uma preguiça ali no Sam Raimi, que aparece do Sam Raimi ali, que ele meio que termina de duas formas muito iguais, né? Termina o filme com um diálogo muito impactante entre o Wong e o Doutor Estranho, perguntando aquela essência que eu comentei anteriormente: você é feliz? E aí eles começam a conversar e começam a divagar sobre isso e a gente meio que internaliza isso depois da sessão também, porque somos felizes, não somos felizes. Assistindo ao filme você com certeza vai ser feliz, pelo menos se você não é o tempo todo, você vai ter grandes momentos de felicidade assistindo o filme. Mas espero que você seja feliz fora do filme também, por favor, seja feliz, tá? Sejamos todos felizes com a Marvel no cinema, né? Mas ele termina com o filme do Doutor Estranho saindo do Santo Santorum, caminhando na calçada e pá, acontece alguma coisa que eu não vou falar agora também. E na cena pós-créditos é a mesma coisa, ele saindo dali e pá, acontecendo alguma coisa. Usaram o mesmo recurso, o mesmo cenário, a mesma ideia, o mesmo local, e meio que parece que é uma repetição da cena, assim. Poderia ter sido em outro lugar, poderia ter sido no próprio Santo Santorum, alguma coisa assim. Mas enfim, aconteceu e aconteceu de duas formas muito parecidas, né? E aí, a última cena pós-créditos é uma piada incrível, como eu já tinha gostado da piada durante o filme com o Bruce Campbell, é uma outra piada com ele, que eu também não vou entregar aqui, mas é incrível, eu ri demais e gostei demais, então, demais, gostei, bacana demais, sim, acertou. Sam Raimi acertou, Sam Raimi me ganhou demais com esse filme, e eu vou dar aqui uma nota 4,5 para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Não tem, eu saí do filme feliz demais, eu não consegui encontrar detalhes que pudessem depor contra o filme. Então vou dar 4,5 aqui, uma nota super alta para a Vigília. E você sabe, né? Se você acompanha a Vigília, você sabe que nós temos o nosso Apoia-se. Sim, apoia.se/vigilianerd, um mundo de recompensas para você. Então, se você é um dos nossos apoiadores, você pode ir numa pré-estreia, você ganha um ingresso de cinema por mês. Enfim, tem uma série de vantagens, sorteios todo mês, grupo no Telegram e tudo mais. E a gente comenta Doutor Estranho, um pouco mais refinamento por lá também. Então é isso. Você vai assistir, você acompanhou esse vídeo até o final, você pegou os spoilers, não pegou? Qual é a sua nota? Você já assistiu? Comenta aqui embaixo.
com essa expectativa, com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e o futuro da Marvel. Afinal, sim, temos um pós-créditos dizendo que Doutor Estranho voltará. Então já estou muito nervoso, já estou muito ansioso. E eu quero que deixem na mão do Sam Raimi. Deixem na mão do Sam Raimi que ele vai conseguir nos surpreender novamente. Então, 4,5 para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E você já sabe, siga a Vigília nas redes sociais, entre no nosso site vigilianerd.com.br, assina o canal, aciona o sininho para não perder nenhuma novidade. Tem muito Cavaleiro da Lua aqui, tem muita Marvel, vai ter Star Wars também nesse mês, então se liga, porque estamos fazendo muita coisa por aqui. Então é isso, ficamos por aqui e você sabe, a vigília não para.